Olá, olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma live do Projeto 100 Lives 2020. Eu sou Carla Alvarenga, sou cirurgiã dentista e compartilho aqui pelas redes sociais o meu conhecimento e a minha experiência no crescimento dentro da odontologia. E ensino dentistas a como aumentarem o seu faturamento no consultório ou na sua clínica. E hoje o tema da live é muito interessante porque eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp outro dia falando o seguinte, de uma dentista. Ela falou assim para mim: Carla, o meu problema no consultório é que os meus valores dos meus tratamentos são muito baixos. E eu preciso subir esse valor, eu preciso subir o custo financeiro para o paciente, o preço entre aspas, dos meus tratamentos e eu não sei como fazer isso. Então o tema da live de hoje vai ser os 3 pontos importantes para você aumentar o seu faturamento, aumentando os seus valores na sua tabela. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, um ponto importante para quem está aqui comigo, se você é dentista, tem aqui a doutora Luciane Martelo, acho que é dentista. Quem é dentista coloca aqui para mim, até a especialidade que faz, né, para eu entender com quem é que eu tô falando. Eu tenho hoje contato com dentistas de todas as áreas, né? Tenho alunos também de todas as áreas e de todas as regiões do país praticamente, então é muito gratificante para mim poder conversar com vocês. E aí, o que acontece é que o dentista, na maior parte das vezes, tem medo de cobrar, demora para aprender a cobrar. O que é cobrar? É falar do valor daquele tratamento para o paciente. Então fica parecendo até, muitas vezes, que o dentista não se valoriza, porque na hora de passar o valor daquele tratamento para o seu paciente, ele tem medo, fala baixinho, tem medo do paciente achar caro, né? Tem medo do paciente dizer para ele: doutora, tá caro e eu não vou fazer o tratamento, porque no dentista ali do lado ou na outra clínica o valor do tratamento é menor, eu vou pagar mais barato. Então, por medo de ouvir isso, muitas vezes o dentista acaba ele mesmo, né, fazendo uma tabela baixa, com valor baixo para o seu paciente, ou até, pior ainda, na hora de falar do valor para o paciente, acaba até falando um valor menor do que ele mesmo tinha colocado na sua própria tabela de procedimentos. Né? Por quê? Uma das razões é não saber cobrar, não saber passar o valor, não é nem cobrar. Cobrar não é a palavra certa, é passar o valor do tratamento. Né? Não sabe como fazer isso numa consulta de maneira que valorize aquele tratamento proposto, aquele planejamento, e aí acaba ou dando desconto, fala baixinho, faz uma tabela baratinha, né? Se baseando na concorrência, muitas vezes se baseando nas clínicas que estão em volta. E eu já ouvi dentistas falarem isso para mim: Carla, eu tô tendo que cobrar menos porque a concorrência tá grande e tá todo mundo na guerra de preço e eu tô nessa guerra junto. Só que aí, né, o que eu vou falar aqui, como eu vou dar 3 passos para você poder subir a sua tabela de valores, existe uma maneira sim, existe um caminho sim, da valorização profissional, em que você pode sim cobrar mais, ter valores maiores do que a concorrência. Mas tudo depende de quê? Tudo depende de como está o seu atendimento e de como você é visto pelas pessoas, pelos seus pacientes e pelos seus potenciais pacientes, ou seja, aqueles que ainda não são seus pacientes. E aí, o que acontece? Quando é que isso aconteceu comigo? O que aconteceu, Carla, na sua vida? Qual foi o momento que você entendeu que poderia cobrar por consulta, que você poderia subir os seus valores de tabela? Porque isso aconteceu comigo.
Lá no meu início de profissão, eu também tinha medo de cobrar, eu também não sabia falar de dinheiro, não sabia falar de valores com o paciente, não sabia negociar com ele. Eu não tinha ideia, assim como 99% dos dentistas que saem da faculdade não aprenderam nada disso. Eu não tinha ideia do que fazer e como fazer isso, tá? Só que, o que aconteceu? Chegou um momento na minha trajetória, né, lá atrás, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, que eu percebi que, primeiro, eu tinha uma agenda mais ou menos vazia, com horários ociosos, e eu precisava, então, de pacientes para preencher esses horários. Então, meu primeiro pensamento lá atrás foi esse: Carla, você precisa de mais pacientes, né? Se nesse momento eu subisse os valores que eu cobrava, eu provavelmente não atrairia pacientes na velocidade que eu queria para preencher esses horários. Então, meu primeiro objetivo foi ter uma agenda cheia. Quando eu consegui isso, através de divulgação, através de indicações, enfim, eu dava um ótimo atendimento para os meus pacientes, eles me indicavam. Na época não existia redes sociais, então não tinha marketing digital para fazer. Então a coisa era boca a boca, era em escolas, era em empresas, era um outro tipo de marketing que eu fazia na época e que deu muito certo e que até hoje, enfim, quem usa da maneira certa consegue resultados. Quando eu tive uma agenda completa, nem vou falar aqui em agenda cheia, mas a minha agenda era completa de pacientes, aí quando eles começaram a esperar por horários na minha agenda, eu entendi que eu poderia subir o valor da minha tabela. Por exemplo, da ortodontia. Aí sim, eu entendi que eu conseguiria subir e mesmo assim manteria a minha agenda cheia. Porque quando você, primeiro, precisa de pacientes para ter uma agenda completa, não importa qual seja a sua especialidade, não importa de quanto em quanto tempo você atenda, uma agenda completa é o primeiro passo, né? E aí entender, eu vou dar aqui os 3 passos para você poder aumentar os seus valores, os valores da sua tabela, mas o primeiro passo é encher a agenda. E o segundo passo aí, quando você já tem uma demanda maior do que a oferta de horário, ou seja, está tendo procura de pacientes e a sua recepcionista diz que não tem mais horário, e não tem mais horário, só para daqui uma semana, 2, e começa a agendar para frente, esse é o momento de parar, analisar se já pode aumentar o valor da sua tabela de preço, né? Por quê? Aqueles que estão esperando um horário, aí você vai ter horários. Aqueles que já estão em tratamento, que pode achar, puxa, mas a doutora subiu o valor, não quero mais, pode ser que você perca um ou outro paciente nisso, às vezes acontece, faz parte do processo. Mas como você tem uma procura maior do que a sua oferta de horário, você vai manter a agenda cheia e vai ter um faturamento bem maior, com um pequeno aumento ali no valor da sua tabela, tá? Então vamos lá, então isso aconteceu comigo, né? Eu entendi, chegou um momento em que eu percebi, puxa, agora sim, e eu já era referência, eu já começava a ser uma referência, eu e a minha clínica, e já trabalhava com outros colegas, né, aqui na minha cidade, aqui em Campinas, e aí eu entendi que eu poderia sim mexer um pouquinho no valor, tá? Então vamos lá, eu deixei até tudo anotadinho aqui para não esquecer de falar nada. Vamos lá, vou falar aqui então dos 3 passos que eu separei. Eu pensei quais passos importantes que eu posso passar para os dentistas, para eles terem resultado, porque é uma dificuldade entender como aumentar o valor da tabela. O que é que faz você subir um pouco o valor cobrado e os pacientes fecharem mesmo assim, sem precisarem ficar pedindo desconto? Então vamos lá. Primeiro passo é acerte na comunicação dentro e fora do seu consultório ou da sua clínica. Então acertar na comunicação
da sua equipe, da sua recepcionista, com aquele paciente, né, que está dentro do seu consultório, acertar na comunicação sua e do paciente potencial que está vendo uma divulgação sua. Esse é um passo fundamental para que você consiga ter valores maiores sem precisar ficar dando desconto, ou seja, você cobrar um pouco mais e mesmo assim os pacientes fecharem, tá? O que eu quero dizer com comunicação assertiva, né? Acertar na comunicação. Primeiro, entender e usar um conceito que eu chamo de explicabilidade. Explicabilidade nada mais é do que você conseguir se fazer entender por uma outra pessoa, pelo seu paciente, aqui no caso. Usar explicabilidade durante uma consulta, por exemplo, ou seja, o paciente, quem está ali na cadeira, às vezes não é seu paciente ainda, né? Mas você quer que seja. Ele precisa entender 100% do que você está falando. Ele precisa entender 100% quais são os benefícios e as vantagens para ele de receber o tratamento de você. Ele precisa entender 100% quais são os problemas que ele pode ter na vida dele, se ele não fizer o tratamento naquele momento e com você. Então, ele precisa entender. Explicabilidade é simplesmente isso. Você ter uma comunicação simples, né, e objetiva, que o paciente entenda como se você estivesse explicando ali para um adolescente, que não é dentista, nada, e ele entendesse o que você está falando. Então, isso numa consulta é fundamental. A sua funcionária, a sua recepcionista precisa entender esse conceito da explicabilidade, né, e ser clara, e ter clareza nas suas palavras, na informação que dá para o paciente, para não deixar dúvidas. A ideia é essa, não deixar dúvidas. Esse é o objetivo. E a sua divulgação também, né? Hoje os dentistas falam muito querem muito aprender a lidar nas redes sociais. Esse é um objetivo de muitos dentistas. Carla, eu nem tenho Facebook, nem tenho Instagram, mas eu quero atrair pacientes para o meu consultório pelas redes sociais. Ok, mas é preciso aprender qual é a comunicação eficiente nesses lugares. Como se comunicar de uma forma que atraia os pacientes certos para o seu consultório e que não atraia só curtidas e comentários de pessoas assim: ah, quanto é que custa esse tratamento? Ah, quanto que é? Ah, cobra consulta aí ou não? Então isso não é tão simples quanto parece. Estar nas redes sociais não é tão simples quanto parece. Mas quando você acerta na comunicação, que é o primeiro passo que eu tô falando aqui, para você realmente poder cobrar mais no seu consultório, né, valorizar mais aqueles procedimentos que você realiza, aqueles tratamentos que você faz. Quando você acerta na comunicação, esse é um passo importantíssimo para você ter resultado no seu consultório, para você aumentar o seu faturamento. Tá? Então, a explicabilidade é um conceito fundamental e funciona muito bem, porque um dos pontos mais complicados que eu vejo no dentista é a falta de clareza com o paciente. Olha que grave isso. Porque a gente usa muitos termos técnicos entre os dentistas. A gente aprende aí durante 5 anos, 4, 5 anos na faculdade, só falando termo técnico. É só implante ósseo integrado, é só reabsorção radicular, lesão periapical, raio-x interproximal. E a gente acaba levando isso, né, esses termos que a gente aprende na graduação, em todos os cursos, aperfeiçoamento, especialização, é normal, a gente está fazendo cursos dentro da odontologia. Só que quando a gente leva isso para o paciente, e pior ainda, quando a gente leva isso para uma comunicação de divulgação,
e não explica o que significam aquelas palavras que a gente está usando ali, que são termos que só os dentistas entendem, nem os médicos entendem praticamente, só os dentistas. Isso não traz clareza nenhuma para o paciente ou para o potencial paciente. Gera dúvida na cabeça dele. E a dúvida faz o paciente pedir desconto, achar caro, não fechar o tratamento. Então aconteceu comigo uma vez, uma paciente veio de ortodontia, quem me acompanha sabe que eu sou ortodontista, sou odontopediatra e ortodontista. Hoje faço só a parte de ortodontia, eu deixo a odontopediatria para outras especialistas nas minhas clínicas. E aconteceu de vir uma paciente me procurar uma vez de ortodontia. Ela tinha um diastema anterior de uns 3 milímetros aproximadamente e ela queria fechar aquele diastema. E me contou, eu sempre pergunto se o paciente já fez algum tratamento anterior, alguns já contam, outros eu tenho que perguntar para ter essa informação. E ela me disse que já tinha feito 3 tratamentos ortodônticos para o mesmo problema. Então ela fechava aquele diastema com tratamento, a hora que tirava o aparelho, abria de novo e assim ia, né? 3 vezes. E estava procurando pela 4ª vez. Primeiro que ela me encontrou através de um vídeo meu nas redes sociais que eu falava ali de ortodontia. E aí ela foi fazer uma consulta comigo e fez uma documentação e eu analisei. E eu me lembro bem do caso dela, era um caso que se resolvia bem com estética. É um caso que não ia ter estabilidade só com a ortodontia. E o que me provou isso foi que realmente ela já tinha feito 3 tratamentos assim e não tinha resolvido. Então a estética resolveria para ela, né? Simplesmente fechar o diastema, fazer 2 facetas ali já resolveria, né? Em 11/21. E eu expliquei, mostrando ali as imagens da documentação para ela, né? Eu expliquei o porquê disso, expliquei com clareza. Eu uso muito palavras simples na minha comunicação. Quem me conhece, quem me acompanha sabe disso. E eu até muitas vezes falo com os dentistas um pouquinho parecido com o que eu falo com os pacientes. E enfim, porque eu tô tão acostumada naquele dia a dia de atendimento e eu prezo tanto pela maior clareza possível para o meu paciente que eu acabo usando essa linguagem com todo mundo. E aí eu expliquei tão claramente para ela, porque ela me deu esse feedback, que ela me agradeceu. Ela falou assim: nossa, doutora Carla, ninguém nunca tinha me falado isso. Eu não sabia que eu tinha essa opção, que era resolver esteticamente. E que na verdade no caso dela era muito mais indicada a solução ali com uma estética do que com a ortodontia, né? E ela me agradeceu e ela fez a estética lá na minha clínica também. Então, quando a gente é claro com o paciente, voltando, ela não só me agradeceu, como ela me indicou, se não me falha a memória, 2 amigas que fizeram a ortodontia lá na minha clínica. Não foi comigo, foi com outra ortodontista, mas fizeram o tratamento lá. Então eu fui tão clara com ela, né? E clara e sincera, né? Porque eu poderia ter fechado ali um tratamento longo de ortodontia que ela faria, ela iria confiar em mim provavelmente. Mas eu expliquei de uma maneira que realmente ela entendeu, ela viu que fazia sentido. Então a explicabilidade é muito importante. Eu mostrei um exemplo aqui numa consulta. E como é importante ter clareza na comunicação quando você vai fazer a consulta com o paciente. Em que momento você vai falar do valor para o paciente, do valor financeiro para o paciente. Tudo isso é importante estar claro para você passar essa clareza para quem está ali. Então, quais são os elementos que são fundamentais estarem numa consulta? Eu costumo muito falar sobre isso. O que é que você tem que falar na consulta? Falar do problema do paciente, o que é que ele quer, o que é que ele deseja para ele.
falar do tratamento, quais são os benefícios do tratamento proposto. Então, primeiro entender qual é a expectativa do paciente e você propor uma ou duas opções de tratamento. Mas o que é que precisa ser falado? Os benefícios desse tratamento para a vida do paciente. É para a vida. O dentista está muito preso na oclusão. Então, na ortodontia, qual é o benefício de corrigir uma classe 2? O benefício é transformar em classe 1. Mas isso para o paciente não quer dizer nada. Nada. O que é que ele vai ganhar para a vida dele? Ele quer qualidade de vida, ele quer beleza, ele não quer ter dor, não quer ter problemas futuros, problemas de ATM futuros, disfunções. Ele não quer. Então, quando você começa a falar nesse nível com o paciente, quais são as vantagens para ele, e pensar sempre, fazer um exercício de pensar quais são as vantagens para a vida dele, para a qualidade de vida dele, para a autoestima dele, para ele não ter problemas futuros. Ninguém quer ter dor futura, ninguém quer ter perda óssea futura, ninguém quer. Qual o problema da perda óssea? Perder dente, é estética. Quando você fala nesse nível com o paciente, qual é a urgência de fazer aquele tratamento? Eu vejo pouquíssimos dentistas falando disso. Qual é a urgência de fazer aquela endodontia? Qual é a urgência de fazer um implante? Qual é o problema grave que aquela pessoa pode ter, que provavelmente vai ter no futuro, se ficar sem aquele elemento dentário ali, aquele espaço na boca? Vai comprometer o quê? Como é que a qualidade de vida dela pode ser comprometida? É claro que a gente não pode dar certeza, né? A gente não tem uma bola de cristal, não pode ter certeza do que vai acontecer na vida do paciente. Mas a gente sabe que existem problemas bem possíveis de acontecerem se, por exemplo, o paciente não fizer um implante. Então, falar sobre isso, alertar o paciente sobre isso, é nossa obrigação. A gente precisa falar sobre isso. Um exemplo clássico que eu sempre dou, sempre falo, é quando a mãe leva lá na minha clínica uma criança pequenininha ali, 4, 5 anos de idade, que é classe 3. Então, quem é ortodontista sabe o que é classe 3, é ter um crescimento mandibular ou mandibular acentuado, né, para anterior, ou falta de crescimento da maxila. Então, existe até na maioria das vezes, até uma mordida cruzada aqui anterior na criança. Se isso não for diagnosticado e tratado nessa idade, se for um problema tratável nessa idade, porque tem algumas, dependendo do diagnóstico, não tem o que fazer, mas é preciso fazer esse diagnóstico. Quando dá para tratar nessa idade, tem que ser novinha sim, a criança. A gente não pode esperar a criança ter 9, 10 anos de idade, 12, aí não tem jeito mais. Daí é cirurgia ortognática. Então, quando eu falo para a mãe, e a mãe muitas vezes chega ali meio receosa, puxa, mas meu filho é tão pequenininho, mas já vai precisar de aparelho, doutora? Nem trocou nenhum dentinho ainda. Aí eu falo, se não tratar agora, o que vai acontecer no futuro, e agora é agora, eu falo para a mãe, não é daqui um ano, esse tipo de caso não dá para esperar nem um ano, eu assusto bem a mãe. Porque é a verdade e é minha obrigação falar isso. Se não tratar agora, mais para frente não tem jeito mais. E o seu filho vai precisar sim fazer uma cirurgia ortognática. E aí eu pergunto, você sabe o que é uma cirurgia ortognática? Não é nada que eu recomendaria, que eu indicaria se não fosse extremamente necessário. E aí, às vezes, eu falo até para a mãe procurar saber o que é. Pesquisa lá no Google o que é cirurgia ortognática e tal. Por quê? Porque eu quero tratar daquela criança. Porque eu quero dar a chance para aquela criança escapar de uma cirurgia ortognática. Então, se eu não falo dessa forma com essa mãe, ela pode ser que ela espere. Pode ser que ela não veja urgência naquele tratamento. E na nossa profissão tem tantos tratamentos que são urgentes, a gente sabe da urgência. As crianças que precisam fazer uma endo de tecido, um adulto mesmo que precisa sim fazer um tratamento endodôntico,
e fica lá postergando, que problema grave ele pode ter, a gente sabe. E será que a gente fala isso com ênfase para o nosso paciente? Será que a gente tem essa comunicação certa? Porque não são só as palavras, é como você coloca também. Quando o tratamento é urgente mesmo e a situação é grave, eu falo com seriedade com o paciente ou com o responsável, né? E com todas as letras, né? Para depois ninguém dizer que eu não falei, que eu não avisei, que aquele tratamento era super importante de ser feito naquele momento. E já aconteceu uma vez de um adolescente depois voltar com a mãe. Eu fiz a consulta dele quando ele era criança, ele tinha acho que 7 anos de idade, tinha uma mordida cruzada, bem severa, mordida cruzada bilateral esquelética, e ele tinha que fazer um tratamento com 7, 8 anos de idade. Eu teria resolvido aquele problema, aquela má oclusão, e a mãe achou melhor levar num lugar até que era mais barato e tal. Eu fiz a minha parte, falei tudo o que eu precisava falar, disse para a mãe que tinha um limite para corrigir isso sem cirurgia ortognática. A mãe foi para tratar do filho em outra clínica, voltou quando ele tinha acho que 15 anos de idade, muito tempo depois, pensa, olha quantos anos depois, ela voltou na minha clínica e veio com uma nova documentação e como eu tinha tudo anotado na ficha dele, eu lembrei daí da história, e até me lembrei da história, porque me marcou isso, que a mãe não quis fazer o tratamento comigo. E aí eu disse para a mãe que ali não ia ter jeito mais. Simplesmente com um aparelho ali, como seria quando ele era criança, não tinha jeito mais. Né? Que ele ia precisar realmente fazer uma cirurgia, enfim, que ia ser bem mais complicado. E aí ela chorou ali e tal, ou seja, mesmo, imagina eu, né? Mesmo eu dando ênfase, falando, tendo toda uma consulta estruturada, falei tudo o que precisava falar para aquela mãe, ela ainda pensou, não quis fazer e se arrependeu e voltou. Então, existe a urgência sim nos tratamentos dos nossos pacientes, a gente sabe disso e é nossa obrigação falar isso para eles. Então, isso é numa consulta. Então, vamos lá, o primeiro passo aqui para você poder cobrar mais é você fazer uma consulta bem estruturada, mas você precisa estar seguro disso. Você precisa ter um roteiro para isso. Eu ensino meus alunos dentro do método Dentista Referência um roteiro completo, um passo a passo, que ele é que vai elaborar com a linguagem dele, a comunicação dele, mas os elementos necessários ali para estarem na consulta são os mesmos para qualquer especialidade. Em que momento falar do valor? A gente está falando aqui sobre cobrar mais, né? Aumentar valor na tabela de procedimentos. Então, qual é o momento de falar sobre isso para o paciente? Que jeito falar? Que postura você deve ter ao falar isso? Porque o dentista não tem esse preparo. E um outro ponto também importantíssimo da explicabilidade é na sua divulgação. Se você está, por exemplo, nas redes sociais, não sei se quem está aqui comigo tem Facebook, tem Instagram, está nas redes sociais de alguma forma, precisa se preocupar demais com a explicabilidade. Porque na maioria das vezes, as pessoas que estão vendo vocês, elas nunca te viram, nunca viram vocês. Estão vendo ali pela primeira vez, ou num post, muitas vezes no post não tem nem a sua foto, ou num vídeo, para quem já está num nível um pouquinho mais avançado e está fazendo vídeo. Então, se você não se preocupar com a clareza na sua comunicação, nesse momento em que está fazendo um vídeo, em que está fazendo um post, está lá escrevendo, está colocando a descrição do post, está falando sobre o quê? Primeiro, é um assunto interessante? Segundo, é uma dúvida que os pacientes costumam ter? Né? Terceiro, você sabe como estruturar essa comunicação? Você sabe o que é que tem que escrever ali na descrição? O que é que você tem que falar num vídeo? Ah, Carla, mas eu tenho, hoje eu ouvi de uma dentista, Carla, mas eu tenho um rapaz que faz o meu marketing,
Ou eu contratei uma agência de marketing para fazer as minhas redes sociais. Faz lá uma publicação por semana para mim no Instagram e no Facebook. Eu contratei, tá? Mas tá tendo resultado? Não, não tá. Tá vindo paciente? Tem paciente perguntando seu endereço, querendo agendar uma consulta? Não, não tem. Então, aí olha de novo ali para sua comunicação. O que é que você está comunicando ali? Você está falando sobre o quê? Será que você só está colocando ali nas redes sociais um panfleto? É um post chamando para uma consulta? É um post colocando lá o seu contato do WhatsApp? É um post falando do carnaval, enfim, sorria mais, que o carnaval está chegando? Isso comunica o quê? Isso vai trazer o paciente para o seu consultório? Isso vai trazer interesse dele em você? É muito importante pensar nisso, entender que comunicação que você deve usar nas redes sociais para atrair paciente. Se não, fica investindo numa agência de marketing e eles não sabem como um dentista deve se comunicar com o seu potencial paciente nas redes sociais, não sabe qual é esse tipo de interação que deve acontecer, e as agências fazem panfletagem nas redes sociais. E como o dentista que contratou não entende nada disso, ele não sabe orientar. Mas quem tem que orientar é o dentista. Se não quiser fazer ele mesmo, porque ele mesmo pode fazer, dá trabalho, demanda um pouquinho de tempo, uma vez na semana, sim, mas é importante fazer do jeito certo. Você quer ter resultado? Você quer subir o seu valor da tabela? A gente está falando sobre isso. Esse é o primeiro passo, explicabilidade, a comunicação. Acertar a comunicação. Você quer atrair pacientes, pacientes que vejam valor em você para o seu consultório? Aí você pode cobrar mais. Agora, se você faz panfleto no Instagram, se o seu post é igual um panfleto que distribui na rua, você não vai atrair pacientes qualificados, não vai, porque ele vai enxergar você como mais um, se é que ele vai olhar para o seu post, porque nas redes sociais é diferente de entregar um panfleto na mão das pessoas que estão passando. Nas redes sociais você tem 1 segundo para chamar atenção. Se você não entender como fazer isso nas redes sociais, você não vai ter resultado nenhum ali. Não tem como. Tá? Então, acertar a sua comunicação dentro e fora do consultório é muito, muito, muito importante. E eu falo de redes sociais, mas isso é para tudo. É numa palestra que você vai fazer. Que tipo de comunicação você vai usar? Né? Se você conseguir entrar numa empresa para fazer uma palestra para funcionários, por exemplo, isso é muito legal. Você vai direto no seu público-alvo, né? Se esse for o seu público-alvo. Que tipo de palestra você vai dar? Você vai só ficar ensinando lá a escovar dente e falar o que causa cárie e doenças gengivais? Você pode muito mais. Você pode orientar de uma forma muito mais poderosa as pessoas, que elas entendam, chega no final da palestra, elas entendam, puxa, esse dentista é top. Eu vou nele. Ele sabe o que ele está falando, ele passa segurança. Ele não me deu uma informação simplesmente qualquer coisa que eu acho no Google. Isso é muito importante. Qual é o valor da informação que você está passando para os seus seguidores, para as pessoas que te acompanham nas redes sociais? Que tipo de informação você está levando para elas? Que tipo de informação você leva numa palestra, numa escola, numa empresa? Que tipo de informação? Será que é uma informação que vale bastante? Ou será que é uma informação de baixo valor, que a hora que você digita 2, 3 palavrinhas lá no Google, você já tem tudo ali, toda a informação pronta lá? Será que a agência de marketing que você contratou, a pessoa lá que está te ajudando a fazer post, será que ela não está copia e cola do Google, de um site qualquer que ela acha lá, e coloca num post para você e põe lá nas suas redes sociais? Será que ela não está fazendo isso?
Se ela estiver fazendo isso, ou você, se você também estiver fazendo isso, essa informação tem baixo valor. Se a informação tem baixo valor, como é que você, dentro do seu consultório, se você atrair os pacientes pelas redes sociais, como é que você vai atrair pacientes e cobrar um alto valor? Não vai acontecer. Então, o primeiro passo é entender qual é o tipo de comunicação a ser usada, tá? Vamos lá para o segundo passo, são 3 passos aqui. O segundo passo é entender até quanto os seus pacientes podem pagar. Até quanto os seus pacientes pagariam por um determinado procedimento? Porque essa é uma dúvida muito grande. Carla, eu quero subir meus valores, mas eu não sei até quanto, qual é o limite disso? Aí o limite, onde é que está esse limite? Primeiro, é preciso você conhecer como é que estão os outros consultórios, as outras clínicas que atendem o mesmo público que você. Quanto cobram pelos mesmos procedimentos. Então, tem que atender o mesmo público, senão não vale, né? Senão não dá para comparar valor, porque um público A, né, paga mais que o público C. E aí, quanto é que esses dentistas estão cobrando ali no seu consultório? Como é que funciona isso de valores? E dá para você descobrir, dá para saber. É importante isso. Ah, Carla, então se tiver todo mundo cobrando pouco, eu tenho que cobrar pouco junto? Não. Primeiro, entender quanto eles cobram. Segundo, entender o que é que você tem de melhor que eles. Então, se você quer cobrar mais, você, vamos colocar aqui, possivelmente pode ser o que cobre mais caro ali dentro do seu público-alvo, você precisa ter diferenciais em relação aos outros. Você precisa ser melhor, ser percebido pelo paciente como melhor. Ou você precisa comunicar que você tem vantagens em relação aos outros. Tá? Então isso é muito importante. Porque muitas vezes o dentista fala que ele é melhor, mas ele tem que ser visto como melhor pelo paciente. Muitas vezes eu escuto dentistas falando, Carla, mas eu uso materiais melhores. Então, você precisa transmitir isso na sua comunicação. Se isso for mesmo real, e isso trouxer uma vantagem real para o paciente, em diversos aspectos aí, em durabilidade do tratamento, longevidade, estabilidade, conforto, enfim, estética, você precisa comunicar isso dentro da sua consulta, da sua estrutura de consulta, de modo que o paciente entenda que aquilo realmente tem um alto valor e que por isso o seu valor é aquele que você está cobrando, tá? Dificilmente o paciente fica pulando de clínica em clínica, consultório em consultório, fazendo pesquisa de preço. Enfim, eu vejo pela minha experiência que isso não é muito comum. Mas, para você valorizar o que você faz, então tudo que você tiver de diferencial, se o material usado é um diferencial que vai trazer um benefício para o paciente, isso precisa estar na sua comunicação. Se o seu horário de atendimento, por exemplo, diferenciado, pode ser um benefício, um diferencial. Enfim, o seu atendimento mais exclusivo, ou o seu atendimento eficiente, ou seja, eu faço tudo num dia só no paciente, ele precisa vir menos vezes no meu consultório, menos sessões, que nenhum paciente gosta disso. Então, você entender quais diferenciais você tem dentro do seu atendimento, dentro do seu consultório, valoriza sim os seus tratamentos. Mas o paciente, a pessoa que vai receber, a pessoa que vai pagar pelo tratamento, que vai receber o tratamento, precisa entender isso, ela precisa perceber, sentir isso. E ela só vai saber se você comunicar isso para ela. Não tem outra maneira. Eu costumo dizer que se o paciente quiser chegar no 25 em 1 no seu consultório, na sua clínica, que é um faturamento de R$25 mil por cadeira odontológica, ele precisa aumentar o seu faturamento e, claro que aumentar o valor da sua tabela é uma das maneiras de chegar lá.
E é sobre isso que a gente está falando aqui, como aumentar o valor da sua tabela. É um problema, uma dor muito grande entre os dentistas. Então vamos lá. E o terceiro ponto, tá? O terceiro ponto é você ser referência. Terceiro passo para você conseguir aumentar a sua tabela de valores do consultório, da sua clínica, é você ser visto como uma referência pelo seu paciente. E o que é isso, Carla? Ser referência. Eu falo muito sobre isso. Ser referência é quando alguém pergunta para o seu paciente se conhece um dentista, ou fala que tá aqui, que precisa fazer um tratamento, enfim, ou que está com um problema nos dentes, e logo a pessoa vem na mente dela o seu nome. Nossa, você está precisando de dentista? Vai lá na doutora Ana. Doutora Ana é ótima. Você vai ver, você vai gostar dela, tá aqui o contato dela. Para esse paciente que está te indicando, você é referência para ele. Você é referência. Você fez um tratamento nele e ele gostou, e ele adorou, e ele está te indicando, tá? E ser visto como referência é o quê? Primeiro, você dá um atendimento excelente para os seus pacientes, você e a sua equipe. Quando eu falo você, é o seu consultório, é tudo. Atendimento de excelência, surpreender o paciente, cada vez que vai lá, dar atenção, conversar com ele, resolver os problemas dele, resolver todas as questões, né, que forem possíveis, né, se interessar em cada atendimento tem que ser especial com aquele que já está ali. Ele vai te enxergar como referência, ele vai voltar, você vai fidelizar, ou seja, você vai mais do que satisfazer aquele paciente. Você vai gerar um resultado para ele maior do que a expectativa. Então você começa a ser referência quando o resultado que você gera em todos os momentos do seu atendimento, não só o resultado da restauração, tá? Entenda resultado como todo o atendimento supera a expectativa dele. Então, aí você satisfaz, deixa ele encantado, surpreende o paciente. Agora, quando ele vai procurar um dentista para fazer um clareamento, por exemplo, e faz o clareamento, mas aquele dentista nem conversa com ele direito, a recepcionista nem, mal olha lá, fica olhando para o computador, ninguém se preocupa ali com o resultado, ninguém comemora os resultados junto com o paciente, não tem relacionamento ali entre a equipe e o paciente. Aí o que acontece? O resultado não supera a expectativa, no máximo fica empatado, né? Então teve um resultado ok, tudo bem, ele até saiu satisfeito com o resultado, mas era o que ele esperava, você não superou a expectativa dele. Então, dificilmente ele volta e dificilmente, mais ainda, ele vai te indicar para alguém. E o nosso objetivo sempre tem que ser fidelizar o paciente, para ele retornar, sem a gente precisar ficar se preocupando cada vez mais em atrair só novos pacientes. É importante sim ter novos pacientes, sim, mas aqueles que já nos conhecem e gostam de nós e são, eu costumo chamar de pacientes VIP, são aqueles que retornam, os fidelizados, eles indicam, esses são os mais importantes. Isso em qualquer setor, qualquer área. Tá? Então é muito importante ser referência, a busca em ser referência. E eu falo muito sobre isso dentro do meu canal do Telegram, o meu primeiro milhão na Odonto. Quem ainda não tiver esse aplicativo Telegram, baixe esse aplicativo, né? Eu vou deixar o link aqui para entrar, quem quiser, é gratuito. Todo dia eu compartilho ali um conteúdo exclusivo, um conteúdo que eu não falo nem aqui no Instagram, nem no Face, nem em nenhuma rede social, né? Para quem tá lá, tem centenas de dentistas lá que querem crescer, que querem aumentar o seu faturamento, que querem chegar no seu 25 em 1 na odontologia e, quem sabe, no seu 1 milhão, no seu primeiro milhão na odontologia. Sim, é possível. Né? Esses 3 passos que eu falei aqui são passos importantíssimos para que você chegue lá.
E é possível. Eu tenho vários, quem quiser ver no meu YouTube, o depoimento de vários dentistas que, seguindo as minhas orientações com o meu acompanhamento, chegaram lá. Então, é possível sim. É possível fazer. Agora, são passos fáceis esses aqui, esses 3 passos? Então, vamos recapitular. Um primeiro passo para você poder cobrar mais. Primeiro passo para você poder cobrar mais no seu consultório é acertar na comunicação dentro e fora do consultório. Ou seja, dentro e na sua divulgação. O segundo passo é entender até quanto o seu paciente poderia pagar. E o terceiro passo é ser referência. Você atingindo esses 3, você seguindo esses 3 passos, buscando isso, sempre, você vai ter como resultado, sim, como consequência natural disso, um aumento de faturamento. Como consequência natural, você vai poder, sim, aumentar os preços, os valores, a sua tabela de valores, de procedimentos. Você pode aumentar. E aí aumenta o seu faturamento. Então, essa é uma questão muito importante da gente conversar. Carla, eu tô dentro da guerra de preço. E tá acontecendo isso sim na odontologia, guerra de preço. E quem fica preso nessa guerra tá fadado a quebrar. Precisa conhecer muito os seus números para entender se o quanto tá cobrando sustenta o seu negócio ou não. Então é muito importante saber como sair disso, como se diferenciar, como escapar disso. E é possível. Então eu recomendo, se você ainda não está lá no meu canal do Telegram, eu vou deixar o link aqui, você baixa o aplicativo, eu vou deixar o link em algum lugar aqui, você vai ver. Quem quiser vai na minha bio do Instagram, tem o link lá direto, ensina certinho, passo a passo, como baixar o Telegram e é muito legal ali, vai entrar, já vai estar cheio de conteúdo que já fica disponível, todos os conteúdos que eu publiquei lá até hoje, já tem alguns meses que esse canal está funcionando e tem centenas de dentistas participando lá, tá bom? Então eu espero que você comece a caminhar nessa trilha, que você comece a trilhar esse caminho do crescimento profissional dentro da odontologia. Existe um caminho a ser seguido, com orientação, com direcionamento, qualquer dentista de qualquer área pode chegar lá, mas precisa querer e precisa fazer. Então, eu vou ficando por aqui, me mande as suas dúvidas, me mande as suas perguntas e a gente vai conversando. Mas não deixe de entrar lá no canal do Telegram. Um abraço!